E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha. Tudo bem com você? Maravilha da natureza? O Ganso espera que sim, espero que esteja tudo bem contigo. E hoje a gente vai arrematar a parte de hidrostática, galera, falando de um outro princípio denominado princípio de Pascal. O princípio de Pascal nada mais é do que a base de funcionamento de prensas hidráulicas, de freios hidráulicos, desses macacos hidráulicos que levanta carros, caminhões, essa parada toda. Esse é o funcionamento dessa galera baseado no princípio de Pascal. O que diz esse princípio? Vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui um líquido, um recipiente, né, com um líquido que é ideal, que ele é incompressível. E qual que é a jogada? No pistão 1, naquela parte ali onde a gente pode aplicar uma força de área 1, a gente tem o pistão 1. O pistão 2, com a área diferente, a gente tem ali a área 2 ali daquele pistão 2, ambos encostados no fluido, ok? Quando a gente aplica uma força de um dos lados, essa força distribuída na área vai fazer a pressão variar, vai aumentar a pressão. O que diz o princípio de Pascal? Um aumento de pressão numa região do líquido, ele é transmitido para as outras regiões do líquido. Isso quer dizer que um aumento de pressão numa região vai ser sentido, entre aspas, numa outra região. Então, olha só o que acontece. Vai aparecer uma força aplicada no pistão 2, distribuída na área 2. Essa força que apareceu é justamente devido à mudança da pressão pela aplicação da força 1. Tá? O princípio de Pascal, galera, ele diz que essa variação de pressão ela vai ser a mesma em todas as partes do líquido. Vamos supor que esse êmbolo, né, que esse pistão desloque uma altura H1, esse outro êmbolo vai deslocar uma altura H2, que é menor, porque ali nós temos uma área maior. O volume que é empurrado de líquido para um lado também é empurrado de líquido para o outro, ok? Então essas alturas elas são diferentes. Joia! O princípio de Pascal, ó, quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, como eu disse, os outros pontos todos também sofrem a mesma variação de pressão. Como essa variação de pressão é igual de um lado e de outro, a gente pode descobrir que essa força 1 na área 1 vai ser igual à força 2 na área 2, já que a variação da pressão é a mesma. Isso nos dá uma vantagem mecânica, que tem uma relação entre as áreas. Se a área 2 for 10 vezes maior que a área 1, a força que aparece em 2 é 10 vezes maior que a força que aparece em 1. Se for a área 2 1000 vezes maior, a força F2 vai ser 1000 vezes maior também. Então a gente tem essa vantagem mecânica aí. As áreas, se forem êmbolos circulares, é πr ao quadrado. Então a gente tem a área 1 e a área 2 igual a essas duas equações aí. Podemos sim colocar na lei ali de Pascal e cortar o π ali, ó. Π, né? Vai cortar e aí a gente sobra uma relação entre as áreas. Observe que, entre os raios. Observe que aqui também tem uma vantagem mecânica, certo? Se você tem um raio que é o dobro, a força que aparece no outro lado é 4 vezes maior que a força que é aplicada no primeiro êmbolo ali, no primeiro pistão. Então nós temos uma vantagem mecânica, beleza? Essa vantagem mecânica, ela vem da relação entre as áreas e do princípio de Pascal, em que diz que a variação de pressão numa região do líquido é igual à variação da pressão na outra região. Mas isso daí não é uma mágica, certo, pessoal? Olha só qual que é a jogada. Se nós pegarmos o volume que foi empurrado de um lado para o outro, a gente vai ter uma relação diferente entre essas alturas, tá? E essa diferença entre essas alturas implica num trabalho realizado diferente, num trabalho realizado igual. O que eu quero dizer? Né? Ou seja, a energia que a gente tem gasta para empurrar de um lado vai ser a mesma energia do outro lado. Se você lembrar que o trabalho é a força vezes o deslocamento, se você pegar F1 que é menor, vai ser multiplicado por um H1 que é maior. Se você pegar a força 2 que é maior, vai ser multiplicado por um H2 que é menor. Então veja que
temos a conservação da energia. A única jogada é que essa relação entre as áreas nos dá uma vantagem mecânica. Com uma menor força, a gente consegue uma maior força lá do outro lado. Elevadores que vocês veem hidráulicos em postos de combustível, que vai trocar o óleo, ou em oficinas que vai olhar por baixo do carro, esses elevadores hidráulicos partem desse princípio. Uma força aplicada de um lado vai ter uma força muito maior do outro. Só que o tanto que vai deslocar aqui é muito maior do que o tanto que vai deslocar aqui. Isso para conservar a energia envolvida no processo. Os freios a disco funcionam basicamente desse jeito. Você aplica uma pequena força aqui no pedal. Devido à relação entre as áreas, a gente tem uma grande força ali nos discos que ali vão pressionar ali naquele pistãozinho que está lá no pneu, lá na roda, né? E a prensa hidráulica que você aplica uma pequena força aqui, você consegue uma grande força ali devido à relação entre as áreas. Esse é o princípio de Pascal. É o princípio que nos dá uma grande vantagem mecânica. Maravilha? Com isso, fofos e fofas, a gente finaliza a parte de hidrostática. Muito obrigado por sua paciência, por sua audiência. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Valeu!